A reunião de emergência na diretoria da Logística Aliança tinha virado um verdadeiro caos. Executivos gritando uns por cima dos outros. Vozes se sobrepondo em desespero, enquanto nas telas gigantes piscavam os números vermelhos. Quase 200 milhões de reais em prejuízo iminente. Chega disso. Isabela Mendes, a CEO, bateu com a palma da mão aberta na mesa de mogno. O som ecoando como um trovão na sala envidraçada. Eu quero soluções concretas. Não um monte de desculpa esfarrapada. Zé Carlos, o homem da manutenção que quase ninguém reparava na existência, entrou discretamente pela porta lateral, para ajustar o termostato do ar-condicionado que estava dando problema. Enquanto passava os olhos pelo mapa de rotas projetado na tela principal, ele murmurou sem nem perceber que estava falando alto. Tá tudo de trás para frente. A cabeça da Isabela virou como se tivesse sido puxada por um imã. O que foi que você disse? Zé sentiu o coração pular na garganta. De repente, todos os olhares da sala, diretores, gerentes, analistas, caíram em cima dele como holofotes. Senhora Mendes, os seus centros de distribuição estão conectados ao contrário. É exatamente por isso que tudo está desmoronando. A sala mergulhou num silêncio sepulcral. Os engravatados olhavam boquiabertos. Pró-homem invisível da manutenção. Que com uma frase simples, tinha apontado que meses de reuniões não conseguiram enxergar. 3 dias antes, o despertador do Zé Carlos tocou às 5:30 da manhã em ponto. Como todos os dias, o apartamento simples de 2 quartos na periferia de São Paulo ainda estava mergulhado na escuridão. Ele se levantou devagar, já no piloto automático da rotina de pai solo. Foi para a cozinha preparar o café da manhã da Sofia. Pão francês na chapa com margarina, banana cortadinha em rodelas, e um copo grande de leite com Toddy. Depois montou a marmita com carinho. Arroz soltinho, feijão carioca, bisteca cebolada, tomate e alface, tudo caprichado. A lâmpada da cozinha piscava de leve. Mais um concerto para a fila infinita da vida dele. Zé sentou na mesinha para conferir a lição de casa da filha. Os dedos calejados, marcados por anos de ferramentas e produtos de limpeza, se moviam com uma delicadeza surpreendente. Enquanto ele trançava o cabelo castanho ondulado da menina. Perfeito, meu amor, ele sussurrou, e a palavra carregava um significado muito maior do que parecia. 7 anos desde que a Maria partiu no parto da Sofia. Perfeito para ele era conseguir manter aquele mundinho pequeno girando, apesar do buraco que a ausência dela deixou no peito. A foto da Maria na estante da sala parecia acompanhar os dois com um sorriso sereno e eterno. Pai, você lembrou do meu remédio da asma? Sofia perguntou, ajustando os óculos de armação vermelha, que faziam os olhos castanhos curiosos parecerem ainda maiores. Tá aqui no bolso da camisa, filhota. E a professora tem um reserva guardado na gaveta dela na escola. Ele tinha aprendido na dor a nunca arriscar com a saúde dela. A lembrança daquela madrugada no pronto-socorro 2 anos atrás ainda fazia o estômago dele embrulhar. Quando a luz da manhã começou a entrar pela janela, revelou que a penumbra escondia um livro grosso de engenharia mecânica aberto na bancada, marcado com post-its coloridos e diagramas complexos. Zé estudava aquilo toda noite. Depois que colocava a Sofia para dormir, anéis de café manchavam várias páginas, testemunhas das madrugadas de estudo solitário. Faltavam só 3 semestres para ele se formar na USP, quando a vida mudou de rumo para sempre. 3 baldeações de ônibus depois, lotação, espera no ponto, troca de linha. Zé chegou ao prédio sede da Logística Aliança, um monstro de vidro e aço na Marginal Pinheiros. No vestiário do subsolo, trocou de roupa pro uniforme cinza desgastado. A plaquinha com Zé Carlos, manutenção, já estava quase ilegível de tanto lavar. O colega Tonho deu um aceno de cabeça silencioso. Os dois se moviam com a precisão de quem faz a mesma coisa há 7 anos seguidos. A hierarquia da empresa era visível em cada detalhe. Executivos de terno sob medida passavam por ele como se fosse parte da mobília, enquanto Zé passava pano no chão, consertava a impressora, mantinha o elevador funcionando, mantinha o prédio inteiro respirando. Ele já conhecia os horários de cor, quando virar ar, quais corredores evitar durante as reuniões de diretoria, quais banheiros iam precisar de faxina pesada depois do rush do café da manhã. A chegada da Isabela Mendes sempre causava um reboliço no prédio inteiro. Aos 38 anos, ela dominava o ambiente sem esforço. Alta, elegante num taier azul marinho impecável. Cabelo castanho preso num coque apertado.
Maquiagem discreta, olhos afiados de quem não aceita meio termo. O SUV prata blindado parou na vaga reservada mais próxima da entrada. Zé estava encerando o piso do saguão quando ela atravessou a porta giratória. Os saltos finos marcando um ritmo seco e preciso, no granilite que ele tinha acabado de deixar brilhando. Ela deixou cair uma pilha de documentos. Enquanto tentava equilibrar a pasta de couro cara e o copo térmico de café, Zé se abaixou imediatamente para ajudar a recolher. Entre os papéis, ele viu um esquema técnico de rotas logísticas. Seus olhos treinados captaram uma falha na lógica em segundos. Senhora Mendes, acho que tem uma inconsistência nesse esquema. Obrigada. A assistente cortou na hora, pegando os papéis sem nem olhar para a cara dele. A senhora tem videoconferência com Xangai em 2 minutos. Zé assentiu em silêncio, voltou pro enceradeira. Enquanto Isabela desaparecia no elevador privativo, sem nunca ter cruzado o olhar com ele. Era a lei natural da logística aliança, os invisíveis da manutenção, e os executivos que passavam a vida olhando por cima deles. Ele empurrou o carrinho de limpeza pro próximo corredor, engolindo a observação que poderia ter evitado muita dor de cabeça mais pra frente. Ao longo do dia inteiro, Zé circulou pelo prédio como um fantasma útil, consertando lâmpada piscando em sala de reunião, arrumando a máquina de café enquanto ouvia conversas sobre gargalos na cadeia de suprimentos, absorvendo cada detalhe sem que ninguém percebesse. Ninguém imaginava que ele entendia tudo aquilo. Cada problema que os gerentes descreviam se encaixava na cabeça dele, como peça de um quebra-cabeça que só ele conseguia ver inteiro. O centro de distribuição de Manaus está rodando a 40% da capacidade, enquanto os hubs de São Paulo e Curitiba estão no limite do colapso. O gerente reclamou pro outro, enquanto Zé trocava o filtro de ar na salinha de manutenção ao lado. Eles nem notaram que ele estava ali, escutando, analisando, compreendendo. No fim da tarde, a segunda vida do Zé começava. Ele pegava a Sofia no contraturno da escola pública. O rostinho dela se iluminava inteiro quando via o pai chegando. No apartamento pequeno, a mesa da sala virou ateliê. Papel sulfite colorido, canetinhas barbante, tesoura sem ponta. Pro trabalho de ciência sobre sistemas eficientes. Uma ironia que nem ela sabia que era tão grande. Olha, pai, se a gente conectar esses pontos de um jeito diferente, tudo flui mais rápido e sem engasgar. Sofia explicava com entusiasmo, traçando caminhos com os dedinhos pequenos e precisos. Zé sorriu de um jeito que só aparecia ali em casa. A tensão dos ombros sumia, o corpo relaxava de verdade. Exato, filhota. Você tem um dom para enxergar sistema. Sofia sorriu mostrando o espaço onde o dente da frente tinha caído recentemente. A professora disse que eu puxei a inteligência de alguém. Eu respondi na hora. Meu pai conserta tudo que quebra. Essa confiança inocente era o melhor remédio pro coração cansado de Zé. Enquanto isso, no último andar, Isabela estava sozinha na sala da presidência. As luzes da Marginal Pinheiros brilhavam lá embaixo como um tapete de estrelas artificiais. Ela olhou as fotos na mesa. Os pais na formatura dela na FGV. A foto de Natal da irmã com os 3 sobrinhos e o vira-lata resgatado da família. O sucesso tinha cobrado um preço alto demais. Momentos assim deixavam o vazio escancarado. O celular vibrou com mais um alerta de operações. Isabela suspirou fundo, adiando mais uma vez as reflexões pessoais para um depois que nunca chegava. Sexta-feira à tarde, Zé ouviu uma conversa grave, enquanto trocava o filtro de ar no teto da sala de reuniões. Se não resolvermos isso até segunda-feira, são 200 milhões de prejuízo só nesse trimestre. E o contrato com a rede de supermercados vai embora de vez. Zé reconheceu na hora a falha exata que tinha visto nos papéis da Isabela dias antes. Na hora do almoço, sozinho na salinha de manutenção, ele pegou um guardanapo de papel e rabiscou uma solução possível. O lápis se movia com uma confiança que ele nem lembrava que ainda tinha. Depois dobrou o guardanapo e guardou no bolso da camisa. Pra quê? Quem ia dar ouvidos pro cara da manutenção? O celular vibrou. Mensagem da Sofia. Pai, posso ligar? Tô com dúvida de matemática. Minutos depois, a voz dela encheu o ouvido dele pelo viva voz. O professor falou que a gente tem que levantar a mão quando sabe a resposta mesmo com medo. Zé sorriu, encostado na parede fria da salinha. Seu professor tá certíssimo. Você sempre me fala a mesma coisa. Então por que você fica quieto quando sabe a resposta no trabalho? Zé olhou pro guardanapo dobrado na mão.
A sabedoria simples da filha pesou como chumbo no bolso dele. O fim de semana virou modo crise total na Logística Aliança. Clientes grandes ameaçando romper contrato. Milhões em jogo. Zé foi chamado para hora extra na sala de guerra. Isabela liderava o time, tentando uma solução atrás da outra, todas batendo na mesma parede de ineficiência. Zé viu o erro de base. O modelo priorizava a proximidade geográfica, em vez de eficiência real de carga e fluxo. Ele tentou entregar o guardanapo para assistente no corredor. Achei que isso aqui podia ajudar com o problema das entregas? Obrigado, eu entrego para quem precisa. O guardanapo foi parar numa pasta que claramente nunca seria aberta. Mais tarde, enquanto esvaziava o lixo, Zé viu Isabela sozinha na sala dela, pela porta entreaberta. Pela primeira vez a armadura profissional estava baixa. Ela estava de pé junto à janela, uma mão encostada no vidro. Ombros ligeiramente caídos, vulnerável. O peso do futuro da empresa parecia esmagar ela ali. Zé quase bateu na porta, o guardanapo na mão, mas a coragem evaporou no último segundo. Em vez disso, continuou sua ronda em silêncio. A solução ainda escondida no carrinho de limpeza. Domingo de manhã veio o susto. Sofia teve uma crise de asma. Não grave, mas suficiente para Zé não deixar ela com a babá de costume. Sem opção, ele levou a filha pro trabalho. Instalou ela na copa dos funcionários com livrinhos, um copo d'água e o walkie-talkie. Qualquer aperto, chama na hora, tá bom? Usa o inalador se sentir o peito apertando. Isabela entrou na copa para pegar um café, e encontrou Sofia tentando usar o inalador sozinha. A respiração audivelmente difícil. Tá tudo bem, meu anjo? A menina assentiu, mas os olhos mostravam medo. Meu pai trabalha aqui. Tá consertando o ar-condicionado lá em cima. Isabela sentou do lado dela na hora. Pegou o inalador com o jeito de quem já fez isso muitas vezes. Tenho uma sobrinha com asma. Às vezes o inalador emperra. Deixa eu te ajudar? Com movimentos calmos e precisos, ela ajudou Sofia a inspirar direito. Zé chegou correndo segundos depois, o pânico estampado no rosto, até ver a filha respirando melhor, e a CEO sentada ao lado dela. Senhor Carlos, sua filha tá melhor agora. Sofia, sem noção nenhuma de hierarquia corporativa, sorriu largo. Ela consertou meu inalador, pai. E eu contei pra ela do seu desenho que arruma o sistema de entrega todo quebrado. Isabela ergueu a sobrancelha, o olhar afiado de volta. Desenho? Ele fez um mapa num guardanapo que faz os caminhões irem pros lugares certos. Meu pai é muito inteligente nisso. Quase virou engenheiro antes da mamãe morrer. Zé ficou vermelho de vergonha. Sofia, por favor. A senhora Mendes é muito ocupada com coisa importante da empresa. Mas Isabela, depois de semanas procurando solução em vão, não ia dispensar nenhuma possibilidade nem a mais improvável. Quero ver esse desenho, senhor Carlos. Eu entreguei pro seu assistente ontem. Provavelmente já foi pro lixo. Pois é. Conseguiu refazer? Não acharam o guardanapo original. Mas o desespero venceu qualquer convenção. Contra a cara feia e os olhares de descrença da diretoria, Isabela convidou Zé para a reunião de segunda-feira. Às vezes as respostas vêm de onde a gente menos espera. Nesse momento, a gente não tem mais nada a perder. Zé passou a noite de domingo refazendo o diagrama na mesa da cozinha, explicando o raciocínio para Sofia enquanto desenhava. Eles estão pensando saindo da sede para fora, mas o certo é pensar dos centros de distribuição para dentro. Tipo água que sempre desce pro ponto mais baixo. Exato, filhota. Você tem cabeça para sistema mesmo. Mas quando Sofia adormeceu, a dúvida veio rastejando. Zé ficou sentado na cozinha mal iluminada, olhando o diagrama pronto. E se eu estiver errado? Segunda-feira de manhã, Zé de pé na frente dos executivos mais poderosos da empresa, depois de ter dito que o modelo inteiro deles estava de trás para frente. O silêncio que veio depois pareceu durar uma eternidade. Só se ouvia o zumbido baixo do ar-condicionado que ele mesmo tinha consertado na semana anterior. O diretor financeiro foi o primeiro a reagir, rindo com deboche. E como exatamente você consertaria isso, meu caro zelador? Por favor, nos ilumine com sua vasta expertise em logística global. Deixa ele falar. Isabela ergueu a mão, cortando o tom sarcástico com firmeza. Algo na certeza quieta de Zé tocou um instinto nela, forjado em anos tomando decisões difíceis. Zé se aproximou da tela de projeção, consciente do uniforme cinza contrastando com os ternos escuros, das botas de trabalho no carpete felpudo,
O sistema atual de vocês prioriza setor geográfico. Manda todos os caminhões para uma região inteira antes de ir para a próxima. Mas cada centro de distribuição tem nível de estoque e especialização diferente. Ele abriu o diagrama novo, agora em papel A3. Se a gente criar rotas baseadas em tipo de carga, urgência e adjacência, em vez de só no mapa, vocês eliminam metade das viagens vazias de retorno. O fluxo fica natural. Em vez de brigar contra si mesmo o tempo todo, o diretor financeiro riu de novo, recostando na cadeira de couro. Não pode ser tão simples assim. Temos analistas com mestrado e doutorado quebrando a cabeça nisso há semanas. Isabela estudou o desenho com atenção. Ela viu o potencial onde os outros só viam um funcionário ultrapassando a linha. Testem no corredor sudeste. Agora, a sala de operações ficou carregada de tensão. O conceito de Zé foi digitado no sistema. Analistas traduziram o desenho manual para instruções digitais em minutos. Isabela ficou ao lado dele, os dois acompanhando os números na tela, os ombros quase se tocando enquanto se inclinavam para frente. Se isso funcionar, ela começou baixinho, só para ele ouvir. Quando? Zé corrigiu sem querer, depois se envergonhou. Desculpa, eu não quis. Isabela deu um sorriso pequeno, o primeiro genuíno que Zé via nela. Quando tá certo. A simulação começou a mostrar resultados imediatos. 18% menos quilômetros rodados em vazio na primeira hora. Economia projetada aparecendo em tempo real. Os analistas olhavam boquiabertos para os números subindo. Isabela e Zé trabalharam lado a lado até o anoitecer. As barreiras corporativas sumiram na empolgação de ver uma solução nascendo. No fim do dia, sozinhos na sala dela, revisando os resultados impressionantes à luz da tela do computador. Onde você aprendeu modelagem logística? Isabela perguntou com curiosidade verdadeira nos olhos. Faltavam 3 semestres para eu me formar em engenharia mecânica na USP, quando a Maria morreu no parto da Sofia. Ela precisava mais de mim do que eu precisava de um diploma. Isabela assentiu devagar, entendendo o sacrifício de um jeito que pouca gente imaginava que ela entendia. E agora eu faço o prédio funcionar direito, para vocês poderem tocar a empresa. Pessoas como eu. Isabela repetiu, pensativa, saboreando a frase. Sabe, eu não durmo mais de 4 horas por noite desde que virei CEO. O conselho fica de tocaia esperando qualquer sinal de fraqueza, ainda mais sendo mulher no cargo. O celular de Zé tocou. Sofia preocupada com a demora do pai. Isabela pegou o telefone com naturalidade, se apresentou para a menina, e garantiu que o pai estava resolvendo um problema importante. O tom carinhoso que ela usou revelou uma Isabela que ninguém conhecia. Depois da ligação, ela tomou uma decisão ousada. Quero você liderando a equipe de implementação da sua solução, Zé Carlos. Cargo temporário, salário compatível. Zé piscou, atordoado. Eu sou só o cara da manutenção. Não, você é o homem que pode salvar 200 milhões para essa empresa. Zé pensou na Sofia. A aula de balé que ela mencionava com saudade. Um computador só dela. Talvez uma faculdade no futuro. E minhas horas de trabalho? A Sofia precisa de mim. A gente dá total flexibilidade para as necessidades da sua filha. Essa empresa pode, e deve, cuidar dos pais e mães que trabalham aqui. Zé aceitou com um aperto de mão firme, que por um instante apagou as barreiras entre os dois mundos. Nas 2 semanas seguintes, Zé liderou a implantação da solução em todo o sistema da empresa. Não foi fácil. Linguagem corporativa cheia de sigla. PowerPoint complicado. Joguinhos políticos em reunião onde o ego falava mais alto que a razão. Isabela ajudou pessoalmente. Mostrou para ele como navegar aquele mundo que ele só observava de longe. Explica do jeito que você explicava para Sofia. Simples, claro, verdadeiro. Eles precisam entender, não ficar impressionados. Uma tarde, a escola da Sofia terminou mais cedo. Ela apareceu no escritório. Em minutos, ela e Isabela estavam sentadas no chão da sala da presidência, montando um quebra-cabeça 3D enorme. O paletó da CEO jogado na cadeira. Seu pai diz que você é o verdadeiro cérebro por trás do sucesso dele. Sofia riu, empurrando os óculos pro nariz. Ele é inteligente no jeito das coisas funcionarem. Eu sou inteligente em fazer ele acreditar que é inteligente. A risada alta de Isabela ecoou pelo corredor. Vários funcionários viraram a cabeça surpresos. Pouca gente já tinha ouvido a CEO rir daquele jeito. Chegou o dia da apresentação final pro conselho e grandes investidores.
Zé ajeitou a gravata nova, presente da Isabela, com um bilhete pro homem que desatou nosso maior nó, e começou a falar sem firula corporativa. Imagina que você tá entregando marmita de feijoada no sábado. Se pegar todos os pedidos da Zona Sul primeiro, algumas chegam fria, outras atrasada e o cliente reclama. Em vez disso, a gente agrupa por horário de pedido, por tipo de carga, por urgência. A feijoada chega quentinha, o entregador roda mais. O cliente recebe na hora certa e fica feliz. A analogia simples e caseira acertou em cheio, onde dezenas de planilhas cheias de gráfico tinham falhado. Resultado apresentado: 190 milhões de economia projetada por ano, 25% mais entregas no prazo, 18% menos gasto com combustível. No almoço de comemoração, Zé foi convidado para a sala de executivos, mas se sentiu um peixe fora d'água. No meio de papo sobre casa de praia em Ubatuba e escola bilingue, ele pediu licença e foi pro terraço. Minutos depois, Isabela apareceu ao lado dele. Não é sua praia, né? Eu limpei aquele salão mais vezes do que comi nele. Difícil se sentir parte do rolê. Talvez não seja você que precise mudar. Quero te oferecer um cargo fixo. Especialista em inovação logística. Precisamos de mais olhares como o seu aqui dentro. Zé hesitou, surpreendendo ela. É generoso demais. Mas tenho que pensar na Sofia. Nossa rotina funciona. Ela tá estável, feliz. Isabela sentiu, visivelmente tocada. Sucesso sem conexão com o que realmente importa não vale nada. Pensa com calma. Zé olhou para as nuvens se movendo sobre a cidade. O contraturno da escola acaba às 5. Mas reunião de diretoria às vezes vai até 7, 8. E se a empresa tivesse um espaço para filho de funcionário aqui dentro? Os olhos de Isabela se iluminaram. Um centro infantil aqui na empresa? Isso é brilhante. Não só para você, para todos os pais e mães que trabalham aqui. É exatamente por isso que precisamos de olhares diferentes. Um mês depois, o apartamento simples ganhou estantes novas, cheias de livros de engenharia e kits de ciências para Sofia. O remédio da asma dela agora chegava em casa automaticamente, pelo plano de saúde premium da empresa. Zé vestia business casual, mas ainda carregava o canivete multiuso no bolso. Velhos hábitos nunca morrem. Ele continuava consertando coisas pelo escritório, entre uma reunião de estratégia e outra. Alguns executivos ainda olhavam atravessado. Outros já procuravam ele para pedir opinião em problemas que iam além da logística. O novo espaço infantil Logística Aliança fervia de vida. Cores vivas nas paredes, estações de aprendizado, cuidadoras profissionais. Zé deixou Sofia lá de manhã com um beijo na testa. Isabela estava mostrando o espaço para potenciais investidores? O projeto tinha virado um diferencial de recrutamento no mercado. Sofia correu para mostrar o trabalho novo de ciências, o modelo da nova logística da empresa, feito com material reciclado, caixinhas de papelão e barbante colorido. Fiz ele ficar ainda melhor, tia Isabela. Pai ajudou um pouquinho. Isabela riu e pôs a mão no ombro da menina. A inovação vem na família mesmo, né? Na apresentação final confirmando os 200 milhões economizados, Zé recebeu aplausos de pé dos mesmos executivos, que meses antes nem sabiam o nome dele. Ele agradeceu com um aceno tímido, ainda desconfortável no centro das atenções, mas de pé com uma confiança nova. Isabela anunciou no átrio principal do prédio, a voz ecoando pelos alto-falantes. A Logística Aliança está lançando o programa Talento Escondido. Vamos identificar e desenvolver capacidades em todos os níveis da empresa. Cargo não define valor. Pessoa define valor. Na festinha pequena que veio depois, Zé escapuliu quietinho para consertar um projetor quebrado na sala B. Alguns hábitos ficam na alma. Isabela encontrou ele lá, sorrindo ao ver o homem com ferramentas na mão. Algumas coisas não mudam, né? Algumas não devem mudar. Pensei no que você falou, sobre enxergar as pessoas de verdade. Passei anos olhando direto pro outro lado da maior solução da empresa. Só porque ela veio vestida de uniforme cinza e não de terno caro. A gente tem ponto cego, Isabela. Até os caras da manutenção têm. À noite no apartamento, Zé preparou o jantar. Macarrão com molho à bolonhesa, receita da Maria. Sofia punha a mesa, cantarolando. A campainha tocou de repente. Zé abriu a porta e deu de cara com Isabela. De calça jeans surrada, blusa simples de algodão. Cabelo solto caindo nos ombros. Sem maquiagem pesada, parecia 10 anos mais jovem.
Desculpa chegar assim sem avisar. Achei uns desenhos que a Sofia deixou na minha sala. Ideias pro espaço infantil. Pensei que a gente podia olhar juntos. Zé sorriu devagar e abriu mais a porta. A gente tava indo jantar. Nada chique, só macarrão. Meu pai faz o melhor macarrão do mundo. Sofia gritou de dentro e correu para abraçar as pernas da visita. É mesmo? Isabela derreteu completamente. Então eu não posso perder essa. Zé fechou a porta atrás dela. Olhando Sofia puxar Isabela pela mão até a mesa da cozinha, mostrando os desenhos novos com orgulho. A CEO e a filha do zelador. Cabeças juntas sobre papéis coloridos. Planejando melhorias que nenhuma das duas conseguiria sozinha. Ele mexeu o molho devagar, ouvindo a conversa animada das duas, cruzando o olhar com Isabela quando ela olhou para ele. O sorriso dela trazia uma pergunta silenciosa. E se tiver mais jantares assim? Mais conversas? Mais conexões que vão além do trabalho? O sorriso dele respondeu com calma. Tô aberto pro que vier, porque no fundo, os concertos mais importantes da vida não são em prédio, nem em sistema, nem em caminhão. São nas conexões entre pessoas, que sem um empurrãozinho do destino, talvez nunca tivessem se visto de verdade.